Então, o reino dos céus, diga o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8: e as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e comprai, e vendem aos que vendem e comprai. Versículo 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, digam apercebidas, entraram com ele para as bodas, diga bodas, e fechou-se a porta. Tem um dia que a porta vai fechar. Esse aqui é um dia que ela vai fechar. Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor, nós tomamos a tua palavra nessa noite por alimento. Desperta-nos, Senhor, do sono. Desperta-nos, Senhor, para estarmos apercebidos. Desperta-nos hoje para sermos achados como aqueles que têm azeite extra na vasilha, que estão esperando o noivo regressar. E livra-nos, ó Pai, de toda a embriaguez desse mundo, de tudo aquilo que está atordoando os nossos sentidos espirituais. Nós, essa igreja, cada um desses irmãos, queremos ser encontrados fiéis, queremos participar das bodas do Cordeiro, sermos vencedores naquele dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Quem deseja isso, diga amém. Meus irmãos, essa parábola é uma parábola comumente interpretada de uma maneira errada. Nós temos as primeiras qualificações nessa parábola para sermos vencedores. Mateus 24, os discípulos perguntam no versículo 3, que sinal haverá da vinda do Senhor e quando acontecerão essas coisas? O Senhor então começa a mostrar a maneira que ele voltará. Mas aqui no capítulo 25, nós temos uma parábola que é uma explicação da maneira como nós, crentes, podemos ser achados vencedores. Se você realmente quer aprender sobre a palavra de Deus, não pense que ela é difícil. Muitos irmãos têm me procurado a respeito do que nós estamos ministrando, e eles estão dizendo: pastor, eu nunca imaginei que eu pudesse entender o arrebatamento, a volta de Jesus, ou Apocalipse. Eu quero dizer que tudo que está escrito na palavra é para você compreender todas as coisas, e não há nada difícil que não possa ser revelado pelo Espírito. Então, se você quer se aproximar da palavra, o seu coração vai ser saciado. Muitos pastores fogem dessa parábola e muitas pessoas a interpretam de uma maneira errada, porque eles não têm uma chave. Qual chave? Diga, a visão dos vencedores. Se você não souber a diferença entre a salvação e o reino, você faz uma confusão nessa parábola e você entende que as virgens nécias não foram salvas, porque elas não entraram para as bodas. Mas você vai ver que a parábola não está falando nada a respeito de salvação. Mas por isso que nós estamos ministrando já há 4 domingos, esse é o 5º, a respeito da visão dos vencedores, porque essa parábola não trata de salvação. Diga assim: nós somos a noiva do Senhor, e como noiva, nós estamos aguardando a sua vinda. Quantos estão aguardando o noivo aqui? Então, vamos ler versículo por versículo e vamos entrar nessa parábola. Primeiro,
então, versículo 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A parábola já começa falando a respeito do que, meus irmãos? Fala assim, o reino de Deus. Então, ela já de cara, já descarta a conversa da salvação, porque ela está tratando, a ênfase fala do tempo da volta de Jesus. Então a ênfase da parábola é o reino de Deus e não a salvação. Mas para nós compreendermos essa parábola, nós precisamos compreender o significado do número 10. Porque a Bíblia diz assim, o reino de Deus será semelhante ao quê? Quantas virgens? 10. Então, acompanhe comigo, na Bíblia, nós temos alguns números que simbolizam completude e perfeição. O número 3 é o primeiro. Deus é um Deus triuno ou trino, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 3 na Bíblia sempre fala de algo completo, mas aqui não está sendo usado o número 3. Também o número 7 fala de um número completo, um número perfeito, na completude. Quantos dias foram, a criação foi realizada? 6 dias e no 7º ele descansou. A obra perfeita de Deus foi realizada em quantos dias? 7. São quantas igrejas lá em Apocalipse? 7. Então 7 também indica a perfeição da ação de Deus. Mas o número 10 fala da perfeição e da completude na ação humana. Quantos são os mandamentos? 10. Quantos são os dedos da mão? 10. Nós temos aqui então a ação do homem que deveria ser perfeita para ser encontrado fiel. Diga, ação do homem para ser encontrado fiel. Por isso são 10 virgens. Essas 10 virgens, elas indicam então, aqui tem também o número 12, que fala da ação completa na eternidade. São quantos apóstolos? Quantos tronos na Nova Jerusalém? Quantas tribos? 12, né? Quantos que são aqueles remanescentes fiéis? 12 vezes 12, 144. Então 12 também indica. Mas qual número a Bíblia está usando aqui? 10. Diga, 10 virgens. Fala da igreja, aponta para a igreja. Portanto, o número 10, aqui na Bíblia, nas 10 virgens, aponta para toda a igreja de Jesus. Então, é uma exortação para todos os crentes de todas as épocas. Olha como é que a parábola termina, versículo 13. Como que ela termina? Diga assim, vigiai. A parábola termina com uma exortação, dizendo para as virgens, vigiai. Agora, as virgens são divididas em quantos grupos? 2 grupos. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para se encontrar com o noivo. Versículo 2. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. A palavra nécia é tola. É uma pessoa que não vigia. É uma pessoa que está desperdiçando a sua vida. É uma pessoa que recebeu um ensino, mas não está praticando aquele ensino. É uma pessoa nécia, tola, displicente. E o outro grupo é um grupo prudente, obediente, vencedor. Quantos querem ser das virgens prudentes? Levanta a mão. Eu quero. Por isso que eu estou compartilhando com você a parábola. Então, essa parábola, o número 5 na Bíblia indica responsabilidade pessoal. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta das obras das nossas mãos. Os 5 dedos das mãos indicam a obra humana. Portanto, o grupo de todos os crentes é dividido entre vencedores e derrotados. Crentes obedientes e crentes desobedientes. Crentes prudentes e crentes nécios. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro
2 é a totalidade dos crentes. 10 virgens, a totalidade dos crentes de todas as épocas. A metade, a mesma proporção de Mateus 24, será deixada. As virgens nécias não foram deixadas. Agora, foi Jesus que fechou a porta na cara delas? Elas mesmo se excluíram. Por que que elas se excluíram? Fala assim, porque foram nécias, porque não vigiaram. Bem, vamos entender aqui mais a parábola. Segundo ponto, quem são as virgens? As virgens representam aqueles que foram salvos em Cristo. Eu sei que tem gente que já leu essa parábola e eles falam assim, pastor, as 5 virgens nécias eram falsas, eram falsos crentes, que não eram genuínos. Quando já ouviram aqui essa mensagem? E eles perderam a salvação, por isso eles não entraram. Eu vou derrubar esse ensino hoje, se você porventura o ouviu, porque eu ouvi. Mas depois que eu conheci a visão dos vencedores, os meus olhos foram abertos, porque não faz sentido essas virgens falsas serem ímpios. Eu quero te mostrar com a graça de Deus. Primeiro, a Bíblia jamais usa a expressão virgem para se referir a um ímpio. Aonde na Bíblia você já viu um ímpio sendo tratado como uma virgem? Virgem fala de pureza, de santidade. Portanto, virgem na Bíblia apresenta ou aponta para os crentes. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quem é virgem é salva, aqui na parábola. As virgens representam a igreja, e a igreja de Jesus, que entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, foi salva. Quem já fez isso aqui? Levanta a sua mão. Fala, quem já entregou? Levanta a sua mão. O inferno está resolvido na sua vida, meu filho. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Porém, 5 das virgens eram nécias e 5 prudentes. Muitos acham que as virgens nécias, elas não eram genuínas, elas eram crentes disfarçados ou ímpios. Primeiro, elas não eram, porque elas eram virgens. O fato que as virgens eram nécias não indica que eram falsas. Você conhece crente que é nécio? Eu conheço alguns. O que é nécio? Ele é tolo, ele é insensato, ele está vivendo lá na lama, lá no mundo, mas ele já conhece a palavra de Deus. Como é que é o nome de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, sabe o que ela deveria fazer e não faz? Como é que é o nome dessa pessoa? Fala assim, nécio, imprudente, insensato. Então, meus irmãos, é alguém que anda baseado no seu entendimento próprio, que ele não quer obedecer a palavra de Deus, porque ele acha que já sabe tudo, e ele vai viver da maneira como lhe agrada, e ninguém tem nada a ver com a sua vida, então ele vai viver a sua vida. O nome dessa pessoa é nécio. Lá em Mateus 7:24, o Senhor Jesus fala de um homem que estava construindo a sua casa na rocha, e outro que estava construindo a sua casa na areia. O que estava construindo a sua casa na areia foi chamado de nécio, porque veio o vento, veio a chuva, e a casa dele desmoronou. Assim também são alguns crentes, a casa dele desmorona, porque ele é nécio, ele vive de acordo com o seu entendimento próprio, mesmo estando dentro das igrejas. Tem alguém aí? Existem pessoas que são virgens, diga assim, são virgens, são crentes. Claro, eu estou aplicando na parábola, né? São virgens, são crentes, estão na igreja, mas são nécios, não querem fazer a vontade de Deus, não querem abrir mão do pecado, não querem vencer a carne. Sabe qual a primeira razão que essas virgens não eram ímpios? Porque a Bíblia nunca chama um ímpio de virgem. Fala para o irmão que está do seu lado. As virgens eram todas crentes, salvas. Eu vou te dar mais uma, segunda razão. Segunda razão, à meia-noite ouve-se um grito. O grito
é a voz do arcanjo soando a última trombeta que nós vimos na ministração passada. Quem é ímpio está esperando o grito de Jesus? Agora eu pergunto, quantas que ouviram o grito? Versículo 5, vamos ler, continuando. As necias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes levaram, e tardando o noivo, fala assim, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Olha o versículo 7, então se levantaram 5 virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ora, se todas levantaram, todas estavam esperando o noivo. Por quê? Porque o ímpio não está esperando o noivo voltar, querido. Aliás, o ímpio nem sabe que tem um noivo, porque ele é cobra, ele não é virgem. Ele não está esperando noivo nenhum, está esperando Jesus não. Só que quando Jesus chegou, todas se levantaram, indicando que todas eram crentes. Porque os crentes, quando o noivo se levantar, todo mundo está dizendo aí, qualquer igreja evangélica que você for, vai falar, quem está esperando a volta de Jesus? Aí os crentes tudo levantam a mão. Só que muitos desses que estão nas igrejas evangélicas, estão desapercebidos, ou despercebidos, ou embriagados, e não estão esperando o noivo coisa nenhuma, porque a vida está toda torta, misturada com o pecado, com a desobediência, e muitos são nécios. Diga, eu não sou, em nome de Jesus. Se você era, deixa de ser hoje, em nome de Jesus. Terceira razão, pela qual não é ímpio, e não é um falso crente. Terceira razão, olha só, versículo de número 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As nécias, elas tinham óleo na lâmpada também? Tinha ou não? Tinha, elas só não tinham um óleo extra, que depois eu vou chegar lá nesse óleo extra. Mas elas tinham uma quantidade de óleo na lâmpada. O ímpio não tem óleo, porque óleo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. E eu vou te mostrar que a lâmpada é o espírito do homem. Então, outra razão, são todas crentes. Quarta razão, todas as 10 estavam dormindo. Versículo de número 5. E tardando o noivo, foram 5 tomadas de sono e adormeceram. Quantas que adormeceram? Indicando que as 10 morreram, porque adormecer na Bíblia ou é apostasia ou é morte física. Quantas que morreram? Todas. Então, todas estavam dormindo, todas morreram e ressuscitarão ou ressuscitaram para a volta do noivo. Quinta razão, as 5 prudentes vão com o noivo. E as nécias vão também? Vão, só que elas vão depois. Preste atenção. Vamos ler aqui no versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram, dá-nos o nosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Aí elas foram, no versículo 9, mas os prudentes responderam, não, para que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendei e comprai. Diga assim, e saindo elas para comprar. Quem que saiu para comprar azeite? As nécias. Então quer dizer, olha a cena, olha aqui o teatrinho. Então Jesus chegou, e aí as 10 levantaram. Só que quando o noivo demorou, e aí o que elas tinham na lâmpada foi se apagando. Versículo 8. As nécias disseram, dá-nos, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Foi aquele crente que não é fervoroso, não é cheio do Espírito, a lâmpada dele vai apagando, e Jesus está demorando, e a lâmpada vai apagando, e aí Jesus chegou. Meia-noite é um horário que todo mundo está acordado, está normal. Meia-noite é um horário que você está esperando alguém chegar na sua casa? Pois é a hora
que Jesus voltará é a hora que ninguém está esperando. Se fosse meio-dia, era normal chegar meio-dia, não é? Mas meia-noite, geralmente não é a hora de recebermos ninguém. Então, essa hora que ninguém está percebido, o azeite na lâmpada está bem pouquinho. Só que a prudente, o crente vencedor, tinha um azeite extra. Quando o grito veio da última trombeta, eis o noivo. Aí as prudentes pegaram o azeite extra, meteram na lâmpada e acendeu de novo a lâmpada e seguiu o noivo. As nécias não tinham, elas foram comprar. Mas depois de quê? Vamos ver se você entendeu. Que eu falei no último domingo. Depois de quê? Que os crentes nécios que ficaram, depois do quê? Que eles vão bater lá na porta de Jesus. Depois do quê? Da grande tribulação, filho. Ó, bateu na porta, só que agora é depois da grande tribulação. Aí eles bateram na porta e fechou-se a porta. Diga assim, mais tarde. Esse mais tarde é mais tarde do quê? Da grande tribulação. Mais tarde elas chegaram. Então é o seguinte, o ímpio mais tarde ele vai buscar a Deus? Não, querido, não vai não. Esse povo aqui era crente, só que era crente derrotado. Sexta razão, a diferença entre as virgens está na conduta e não na natureza. A natureza era igual de todas as 10? Sim ou não? Sim, elas eram todas virgens. Mas qual era a diferença entre elas? Uma era crente, outra não era. Não, a diferença era na conduta, na natureza. Perdão, na conduta e não na natureza. Um era um crente vigilante, comprometido, sério com a palavra, sério com a igreja. Outro era um crente salvo, relapso, descompromissado, que não tinha temor de Deus, que negociava a sua santidade, que negociava com o pecado. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Então, meus irmãos, essas crentes, todas eram crentes. Algumas delas, 5 eram nessas, e 5 eram prudentes. Sétima razão, a Bíblia diz que a lâmpada das nécias começou a se apagar, mas ela não se apagou. O ímpio tem lâmpada. Abra a sua Bíblia aí em Provérbios 20, 23. Vamos ler um versículo aqui. Provérbios 20, 27, perdão. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. 20, 27 de Provérbios, porque eu estou falando de lâmpada, mas eu quero te mostrar na Bíblia. O espírito do homem é a lâmpada o qual esquadrinha todo o íntimo do meu ser. Essa lâmpada que a Bíblia está falando aqui, é o que? É o espírito do homem. Então, a Bíblia diz que a lâmpada das nécias começou a apagar. O ímpio, o espírito dele, está amortecido, está morto. Ele não nasceu de novo, ele não foi regenerado, portanto ele não tem lâmpada para colocar azeite. É um espírito amortecido. Oitava razão, que esse povo, ou essas virgens, elas eram crentes. No verso 9 diz que o azeite deve ser ganhado ou comprado. Eu quero agora demolir que essa parábola fala de salvação. O azeite tem que ser comprado. Versículo 10, 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendei e... O que tinha que fazer com azeite? A salvação é comprada ou é de graça? A parábola está falando de salvação? Se o azeite indica salvação, como pensam alguns, agora aqui, quem crê assim tem um problema, porque ele vai ter que comprar a salvação. Aí acabou com a graça de Deus, porque a salvação não se compra. Cristo já pagou o preço pela nossa salvação. Basta você crer com o coração e confessar com a sua boca, e você é salvo. Pastor, tão fácil assim? Mais fácil que você imagina.
No céu nós vamos ter grandes surpresas. Pessoas que você fala, pastor, esse infeliz aqui, está aqui. Pois é, ele está aqui. Mas participar das bodas é outro assunto. É só para crente que perseverar até o final. Quantos querem? Diga amém. Versículo, a última razão, o Senhor mandou vigiar. Meu Deus, eu te dei 10 razões, essa parábola não está falando de salvação. 9 pelo menos. O ímpio vigia. Vigia nada, vigiar o quê? Essa parábola então fala para os crentes. Terceiro ponto, as lâmpadas. O que simboliza a lâmpada? Primeiro, a lâmpada pode simbolizar a palavra de Deus. No Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua, mas não é apropriado aqui no contexto, porque as virgens iam colocar azeite na palavra. A palavra não precisa de azeite, ela já está azeitada, amém? Ela já é ungida. Então, não é a palavra, é a palavra da profecia, como diz lá em 2 Pedro. Não, porque aqui não está falando de profecia nenhuma. Não, também não é. É o testemunho do crente, lá de Mateus 5, que fala, brilha a sua lâmpada, brilha a sua luz diante dos homens. Também não é, porque aqui não está falando de nenhum testemunho. O que é mais indicado? Provérbios 20, 27. Diga, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aí faz sentido, porque se o espírito do homem é a lâmpada, todas as virgens tinham lâmpadas? Sim ou não? Tinha lâmpada, indicando que todas elas eram nascidas de novo. Quem é que tem o espírito regenerado? O ímpio tem? Quem tem o espírito regenerado é quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem uma lâmpada. Uns têm lâmpada cheia, outros têm lâmpada vazia. E eu vou te explicar porque uns têm lâmpada cheia e outros têm lâmpada vazia. Quarto ponto, a diferença entre as virgens. As primeiras eram nécias. A palavra nécia, já te falei o que significa. É uma pessoa tola, imprudente. Então a diferença das virgens está no fato de elas serem virgens ou está no fato da sua conduta? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Aqui nesse salão são todas virgens. Quem sabe que é nécia e é prudente é o Senhor. E Ele vai fazer a separação naquele dia, no dia das bodas, no dia do arrebatamento. Quinto ponto, o azeite na vasilha. O que é o azeite na vasilha? Bem, vamos ler a palavra de Deus, lá em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós. Vai colocar onde o espírito? Fala assim, dentro da lâmpada. Então o azeite simboliza o quê? Fala assim, o Espírito Santo. Então todo mundo tinha azeite dentro da lâmpada? Tinha. As nécias tinham azeite? Tinha. As prudentes tinham azeite? Indicando que as 10 eram salvas. Agora tem um diferencial aqui. As prudentes, além de ter azeite na lâmpada, tinha azeite aonde? Fala assim, na vasilha. Aleluia. O que é o azeite na vasilha? O azeite na lâmpada, todo crente tem. Ele aponta para a salvação. Mas o azeite na vasilha, todos os crentes têm? Quem tem o azeite na vasilha? Esse aqui é o azeite na vasilha, ó. O azeite na vasilha é o azeite extra, é a porção que é dada para aqueles que buscam, para aqueles que estão vigiando, para aqueles que estão esperando o noivo. O azeite extra na vasilha é o batismo com o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo? Não. Todo crente tem azeite? Tem. Todo crente tem o Espírito dentro dele, porque ele nasceu de novo.
Ele nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar onde? O Espírito está lá no templo. Que templo, filho? Que altar? Aonde que tem esse negócio de altar? O altar é o seu coração, amém? Eu vou lá no altar. Não, aqui você não vai em altar nenhum, não. Só se for no seu coração. Vou lá no altar, vou lá no meu coração. Eu vou no templo. Que templo? Isso aqui é um galpão, é um prédio. É o prédio da igreja. Amém? Agora, as 10 tinham azeite na lâmpada. Agora, o que as 5 prudentes tinham que as nessas não tinham? Fala assim, o azeite extra. Quem quer comprar azeite extra aqui hoje? O azeite extra é de graça. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é assim, todo crente que nasceu de novo, recebe o batismo do Espírito Santo. Fala em novas línguas. É assim? Ou você tem que pedir, bater, buscar, comprar? Você foi batizado no Espírito Santo no dia que você entregou a vida a Jesus? Se você foi, você é um bem-aventurado. Porque eu acho que demorou uns 2 anos, 1 ano e tal, para eu ser batizado no Espírito Santo. E eu comecei a buscar aquilo, e eu vi o povo orando em línguas, e eu falei, meu Deus, que coisa doida é essa dos crentes? E aquelas palavrinhas na minha cabeça, e eu estou imitando, e esse povo está aqui falando em línguas, e eu busquei, chorava na ceia, porque não podia ceiar, porque eu não era batizado ainda nas águas. Aí eu batizei, igual os irmãos hoje vão batizar, para a glória de Jesus. Aí eu tive que comprar. O batismo é de graça, batizando-os? Ou você está aqui hoje de graça, ou você teve que pagar um preço para estar aqui? Cada um desses batizandos teve confronto com a família. Muitos deles, a família os rejeitaram, a família desprezou, perseguiu. Alguns deles são perseguidos na escola, perseguidos porque são crentes. Você vai me falar que o batismo é de graça? Porque eu, quando fui batizar, quase apanhei. Fui o primeiro lá da minha casa. Então, diga assim, a salvação é de graça, mas o reino é por esforço. Vamos avançar. Fala assim, um azeite extra é o batismo com o Espírito Santo. 7º ponto, as virgens adormeceram. As virgens adormeceram indica que elas morreram. Por quê? Elas esperaram o Senhor e elas morreram. Tem gente que acha que se ele morrer, tudo vai ser resolvido. Não, depois que eu morrer, pastor, aí eu vou ser aperfeiçoado. Não vai coisa nenhuma, porque a morte não tem poder de aperfeiçoar ninguém. A morte não tem o poder de aperfeiçoar. Quem não é vencedor aqui e morreu, não vai ser vencedor depois. Depois da morte eu resolvo. Não resolve. 8º ponto, a compra do azeite. Nos versos 8 e 9, vemos que o azeite deveria ser comprado. O dom do Espírito Santo pode ser dado pela imposição de mãos, mas ser cheio do Espírito Santo não pode ser transferido, tem que ser comprado. Diga, a salvação é de graça, mas o reino de Deus é por esforço. Poder para ministrar, pode avançar, poder para ministrar é de graça, irmãos? Não. Quantos querem poder para ministrar aqui na célula? É de graça que você tem poder para ministrar? Não, você tem que orar, jejuar, vigiar, preparar a reunião. Sabedoria e conhecimento é de graça? Vai ler lá em Provérbios 23, a Bíblia fala assim, compra a sabedoria, compra o conhecimento. Em outras palavras, vai estudar a Bíblia, meu filho. Aí eu quero pregar igual fulano, então vai ler os livros que ele já leu. Vai sentar lá na sala de aula do cursão do CTL, vai participar dos congressos que ele participou. Fala assim, a sabedoria, o conhecimento tem um preço. 9º ponto, já estou terminando, a festa das bodas. Vamos lá para Apocalipse agora. Vamos para Apocalipse 19, para você entender. Eu vou precisar de mais 15 minutos da sua atenção. 19:7 de Apocalipse, fala das bodas. Alegremo-nos e exultemos,
e demos a Ele a glória, porque são chegadas as... Tem alguém aí? O que são chegadas? Cuja esposa, a noiva, a si mesmo se ataviou, pois foi-lhe dado vestir o linho finíssimo, resplandecente e puro. Diga assim comigo: porque o linho finíssimo são as obras de justiça dos santos. Olha só, não é a parábola de hoje, mas vai ser que eu vou ministrar. Um servo entrou na festa, nas bodas, e alguém fitou no servo e falou: como que você entrou aqui, amigo? Porque ele não estava com as vestes. Ele foi pego e lançado fora. Tem gente que lê essa parábola e fala: perdeu a salvação. Ora, como é que ele perdeu se ele entrou? Se ele tivesse perdido, ele não tinha nem entrado. Mas quem não conhece a visão dos vencedores, a cabeça dele dá um nó aqui em Mateus 25, porque mistura tudo. Irmãos, nós estamos sendo preparados para uma grande festa. Chegará o dia que a noiva estará ataviada e nós subiremos com o Senhor. Eu não sei qual é o seu... Pastor, eu não estou interessado em participar de festinha. Nem eu, meu filho. Eu quero é casar com Jesus. Eu vou chegar aqui no final da parábola, eu quero é ouvir dele: você eu conheço, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, vem cear comigo, vem morar comigo, vem casar comigo, vamos governar as nações, eu vou te dar autoridade e você vai ser um vencedor. Aleluia! É para isso que nós nos afadigamos e oramos e buscamos a Deus e vencemos o pecado. É para isso. O Senhor está nos esperando. E por último lugar, ele fala algo terrível. Volta lá para Mateus 25. Algo terrível. E saindo elas para comprar, as nécias foram comprar, passaram pela grande tribulação, chegou o noivo, e estavam apercebidas, trataram e entraram com eles para as bodas. Diga assim: e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha que coisa terrível agora. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos... Meu Deus, não vos conheço. Mas espera aí, ela não era crente, ela não estava dentro da igreja, ela não tinha lâmpada, ela não tinha azeite. Jesus falou: não vos conheço, não vos gnosco, não vos conheço. Tem duas palavras aqui para conheço nesse texto, é gnosco e oida. O gnosco é aquele conhecimento mental. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, lá em João 1,26, João 1,26 a 31, João Batista fala para os fariseus: vem um depois de mim que vós não conheceis. Mas espera aí, aquela altura, os fariseus já sabiam quem era Jesus. Então, não está falando aqui de conhecer, de saber o nome, Mariano, está falando de intimidade. E Maria e José conheceu Maria. Quando já leram isso na Bíblia? E fulano conheceu a ciclana. Conhecer também fala de relacionamento sexual em algumas palavras. Então, esse conhecer aqui que Jesus fala, eu não vos conheço, é o seguinte: eu sei o seu nome, eu sei quem você é um crente, você entregou sua vida a mim, mas você nunca teve intimidade comigo, para obedecer a minha palavra, para andar nos meus caminhos, você sempre quis fazer a sua vontade, o que dá na sua cabeça, portanto agora a porta fechou. Diga misericórdia. A porta fechou. Versículo 13. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Vigiai. Eu queria pedir que os batizandos subissem aqui à plataforma, por favor. Eu quero que você olhe para esses batizandos. Meu Deus, o que nós vamos apresentar para o Senhor, se não isso aqui? Chega para cá, filho, vai andando para lá. Glória a Deus.
Isso, vai fazendo uma fila aqui, aqui atrás do filho do pastor aqui, do Yuri. Isso, atrás. Obrigado. Irmãos, que obra mais maravilhosa que nós temos que apresentar para o Senhor, se não essa aqui? O que Jesus vem buscar? O que Ele está interessado? Será que Ele vem, porque o prédio, o templo? Que templo? Que livro? Que pregação bonita? Que CD gravado, que tem mais valor do que essas vidas aqui, que hoje, publicamente, estão testemunhando a sua fé em Cristo, estão dizendo aqui para mim e para você, como testemunhas, o que elas estão falando é isso, a partir de hoje, me comprometo com o Evangelho de Jesus, eu estou deixando o mundo, eu estou deixando o pecado, eu agora sou crente. O que a primeira pessoa pergunta lá no mundo, quando você começou a vir para a igreja evangélica? Você batizou? Não é assim que eles perguntam? Eu estou indo na igreja agora. É? Legal. Você batizou? Não é assim que eles perguntam? Porque até o mundo sabe que um crente que não batizou é uma virgem nécia, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crer e ser batizado. Quantos dizem amém? Mas muitos não querem obedecer, mas graças a Deus esses aqui querem, e você hoje vai ouvir a pública confissão de fé deles. Batizando, estenda sua mão direita assim, em nome de Jesus. Você vai repetir após mim a oração, amém? Diga assim: Senhor Jesus, todos os batizandos, Senhor Jesus, nessa noite, diante de Deus, da igreja, do mundo espiritual, eu recebo a Cristo como meu Senhor e meu único Salvador. Nessa noite, eu decido morrer para as coisas do mundo, sepultar o meu velho homem nas águas do batismo e ter um compromisso com Cristo, com a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Não tem nada melhor para nós apresentarmos para Deus do que vidas que saíram do mundo e estão agora fazendo parte da eclésia. Jovens, adolescentes, juvenis, adultos, você deveria se alegrar muito e querer que um dia toda a sua casa estivesse aqui em cima, todos os seus familiares um dia estarão aqui em cima, serão sepultados na água do batismo, e nós vamos fazer uma grande festa. E se aqui é bom, imagina lá nas bodas do Cordeiro. Meu Deus, aleluia. Se você chega aqui 5 horas da tarde, e agora já estamos caminhando para 9h30, 10, já é bom. Imagina lá na eternidade com Jesus. Você vai no encontro e não quer ir embora, você vai na conferência e não quer ir embora, perde a fome, perde o horário. Meu Deus, quando chegarmos na glória, vai ser tremendo. Batizandos, vocês podem descer nessa ordem aqui, se colocar, fazer uma fila ali, e o líder de célula, venha para receber essa glória na terra e no céu. Você vai batizar a sua vida para a glória de Jesus.